Quando o europeu dá uma definição do iluminismo, né, aquela coisa do penso, logo existo, o africano ele tem uma outra concepção de mundo. Ele chega e quando ele chega, ele dança. No que ele dança, ele sente. No que ele sente, ele pensa. No que ele pensa, ele diz boa noite, meu filho. Para ele, o corpo é muito importante. Era uma vez um menino muito levado. Era uma vez uma mas menininha muito que vivia levado com um mesmo. gorro vermelho, que ela Havia tinha um ganhado pajé da sua avó. que era muito De tanto sabido. ela andar com esse gorro pra cima Um dia ele e pra baixo, adoeceu. Pequeno Príncipe era uma paz que vivia E cantaram durante livre, né? Ele bateu na porta, deixa eu entrar. O Gugu falou, não, eu não vou deixar. E ele ficou batendo para Não foi você irá gostar da minha. De contar essa história, muitos que se forem já foram fora. Debaixo dessa terra, olha, tem muita memória. Você costuma contar a história para alguém? Pro meu primo Felipe. O pai dela, a gente tinha que sempre introduzir a leitura na vida dela e isso começou cedo, a gente ia contando história para que ela crescesse gostando de leitura. Você conhece alguma história sobre negros, negrinho do pastoreio, alguma coisa assim? Sinceramente não. Eu sei que tenho aprendido com a Renatinha, que estudando com ela para a prova, a gente vai aprendendo. Os portugueses iam de barco para a África pegar os africanos e demorava muitos dias, muitos anos e assim, no navio negreiro e tumbeiro, que são a mesma coisa, mas são navios. E muitos africanos ficavam doentes, passando mal, até uns morriam. E os portugueses não estavam nem aí, davam comida, davam só um tiquinho. Os escravos fugiam das fazendas e se migravam. E havia os capitães do mato, que eram aqueles negros que eram contratados, que eram feitores das fazendas, que perseguiam para recapturar os negros também. E normalmente o negro, quando corria, muitas vezes ele corria exatamente para aquelas planícies chamadas capoeira. E aí a capoeira, em princípio, ela foi criada como uma arma de defesa dos escravos. E normalmente os feitores, os capitães do mato, tinham aqueles chicotes enormes para laçar os negros. Então todo esse jogo que a gente vê que pula para cá, que pula para lá, que vai para cá, é como se o chicote fosse pegar, eu pulei para cá, eu saí do chicote para cá, eu saí do chicote para lá, e eu vou cada vez mais saindo, mas vou me aproximando também do cavalo, onde é que está esse capitão do mato. E à medida que eu chego mais próximo possível, aí é que eu dou aquele negócio chamado estrela ou AU, que eu dou com os pés e aí eu derrubo ele do cavalo. Meu nome é Ana Lúcia Rabelo, sou historiadora, especialista em história da África, do negro no Brasil e história do Rio de Janeiro. Esse desfile, que foi intitulado Nefertiti, Candaces e Anzingas, é uma parte de um trabalho que iniciei em 2008. Então, esse trabalho, ele conta a história dessas mulheres do Rio de Janeiro que utilizam esse turbante, que é uma releitura do que veio do continente africano, principalmente dos países de Angola, do Congo, da Nigéria.
usar o turbante é uma reverência à cabeça, porque dentro da minha religiosidade, a cabeça é o centro da vida, é o primeiro que nasce, é a primeira parte do ser humano que está em contato com o ar. Todas as vezes, na minha apresentação, sempre vai haver um turbante dourado, porque quem me deu o dom de fazer o turbante, de elaboração, criatividade, foi Oxum. Candaces, identidade, beleza, não é só uma questão de consumo, né, de compra de tecidos ou uma venda mas de trocas de conhecimentos. É um costurar de conhecimentos que a nossa história ainda tá para ser contada. A minha avó me contava uma história de um homem que encontrou uma caveira que falava e ele pediu para que ele não contasse a ninguém e ele abriu a boca no primeiro bar dizendo que havia uma caveira falante. E aí ele recebe uma surra porque na hora que ele mostra a caveira não fala. E ela jurava que isso aconteceu aqui em Duque de Caxias, em Parada Angélica. Anos depois do falecimento da minha avó, eu pesquisando Júlio Emílio Braz, encontrei essa mesma história vinda da África, no livro Lendas Negras. Então história não tem identidade, não tem cor de pele, não tem espaço, porque ela está aí espalhada no vento. E se quem conta um conto aumenta um ponto, não importa. O importante é contar histórias. O papagaio africano, conhecido como odidê, é todo cinzento e possui um leque de penas vermelhas na cauda. Uma mulher muito mentirosa, que tinha um papagaio desses, ensinou a falar, criando assim um grande problema. O pássaro falante não gostava de mentiras e logo que ouvia uma, desmascarava o mentiroso contando a verdade. A japá, a tartaruga terrestre, e Icuco, a nuvem, fizeram um acordo. Sempre que a japá quisesse tempo bom, ficaria fora de casa e gritaria para a nuvem: "Da coja, jadeló", que quer dizer: "Passe por cima, vá embora". A japá, a tartaruga, e Aguemon, o camaleão, não tinham o que comer nem dinheiro para comprar comida. A situação era tão grave e a fome tão grande que, se não achasse uma solução bem depressa, os dois iam morrer de fome. Sou mediador, eu adoro ler, faço a diferença, todos podem ver, mediadores de leitura, somos as mediadoras de leitura da Escola Municipal Capitão Fuzileiro Naval Eduardo Gomes de Oliveira. E quando foi em 2011, nós começamos a criar a rotina da roda de leitura, onde nossas alunas contavam uma história, primeiro lendo a mediação com o livro, para os alunos menores. E aí, a partir desses encontros, nós vimos a necessidade de trabalhar as questões de socialização, integração, expressão corporal, a questão da fala, né, dessa expressão facial. E aí nós começamos a trocar mesmo, brincar. Um momento mesmo lúdico, de fazer algumas técnicas como brincadeiras com as vogais, para que elas façam o aquecimento das cordas vocais, para o tom da voz. A, E, I, O, U. Bom dia! Hoje nós estamos aqui para fazer uma contação de história especialmente para vocês. Olha que privilégio! E antes de começar a contação, a gente vai fazer uma brincadeirinha rápida que eu acho que todo mundo aqui já conhece, né? Esquenta, esquenta. Peço que vocês me ajudem. Esquenta, 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 esquenta. Bota a mão no coração para receber a história de coração aberto. Era uma vez uma menina linda, linda. Seus olhos pareciam duas azeitonas pretas e brilhantes. Sua pele era escura e lustrosa, que nem a pele da pantera negra na chuva. E ainda por cima, sua mãe gostava de fazer trancinhas no seu cabelo e colorir com laços de fita. Ela ficava parecendo com uma princesa da terra do luar. E havia um coelho bem branquinho, com os olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando.
O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto na vida e pensava: quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Menina bonita do laço de fitas, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? Qual é teu segredo pra ser tão pretinha? Ah, seu coelho, sabe o que é? É que eu tomei muito café quando eu era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. O coelho já estava ficando bravo, então foi até a casa da menina e perguntou de novo. Menina bonita do laço de fitas, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? Qual é teu segredo pra ser tão pretinha? Gente, esse é um momento tenso, hein? Abrir a aula é colorido, né, gente? Tem muito que fugir daqui. É terra e cor, né? A gente quis chamar as crianças, né, da Escola Municipal da Tia Seata, que é aqui no entorno, para trabalharem junto com a gente, junto com os participantes da Escola de Carnaval. A gente está falando sobre a Pequena África, né? A Pequena África é uma região que foi nomeada no século XIX com esse nome por Heitor dos Prazeres, que é essa região que engloba Santo Cristo, Saúde, Gamboa, né, Praça 11, a Central do Brasil. A gente trocou assim, os personagens, os locais por personagens. Então a Pequena África, na nossa história, é a nossa menina. É uma menina linda, que é a nossa protagonista. A gente começa com um rito, com o nascimento da Pequena África, né? Então esse primeiro carro ele fala desse nascimento, da família que está recebendo e ela crescendo no bairro dela, né? Que é o Santo Cristo, com os amigos. E aí vai embora. 1, 2, 3, canta, pimpolhos que a festa é sua. Hoje na Pequena África a herança continua. Com ousadia e alegria, alto astral, vem bateria e explode, é carnaval. O segundo momento do enredo é um momento que se inicia com a preocupação da Pequena África em relação ao samba. Tudo que está acontecendo, que a gente vê acontecendo com o Projeto Porto Maravilha hoje, o que acontece na nossa história é que o Porto começou a perder a memória. E aí a Pequena África fica muito preocupada com isso, ele começa a perder a memória, ele começa a se esquecer dos mentores, da família dele, da história dele, dos vínculos, das raízes dele. E ela, muito preocupada, corre para a casa do mentor dela, que é o Machado de Assis, e ela pede para ele ajudar ela a entender o porquê que o samba tá perdendo a memória. Então o Machadão fala para ela que perder a memória é muito sério, porque quando você perde a memória, você perde os vínculos e você perde a espontaneidade. E quando um povo perde a sua espontaneidade, a sua dinâmica natural de ser, isso acaba quebrando com a raiz, com a essência desse povo. E aí ela conheceu o Gandhi, isso no sonho dela, ela foi no hipopótamo. Lembra do hipopótamo? Qual o nome do hipopótamo? É o nome do escritor, Machado de Assis. Machadão, o hipopótamo Machadão. Ela pegou a carona no hipopótamo e foi até a África conversar com Mandela. Depois ela foi até a Índia conversar com o Gandhi. Pode ser também. Com o Gandhi. Baiano no céu, bola de gude, barquinho de papel, tudo essa infância, jogar futebol, lindo como o pôr do sol. Olha a pipa no ar, baiano no céu, bola de gude, barquinho de papel, tudo essa infância, jogar futebol, lindo como o pôr do sol. Contam que quando os homens ainda escravizavam outros homens, havia um menino que transbordava felicidade. Não se importava com trabalhar demais porque ele gostava do que fazia. Ele cuidava dos cavalos do seu senhor e o menino o adorava cavalgar. Todas as manhãs, tirava os cavalos de suas baias, soltava no pasto, montava o maior deles e ia sentindo o vento bater em suas bochechas. Que delícia!
Já estava longe de seus pais há tanto tempo que ninguém mais lembrava seu nome. Ele atendia então quando chamavam Negrinho! Negrinho! Negrinho. Certa feita, o cavalo preferido de seu patrão fugiu e o homem, severo, ameaçou o menino de morte se não o encontrasse. O menino foi procurar o cavalo com um toco de vela entre as mãos que suavam. A noite já trazia as estrelas quando ele resolveu rezar a sua madrinha, Maria, a mãe de Jesus. Ai, madrinha, me ajuda a achar o cavalo, madrinha, me ajuda. E mal acabou sua prece, pôde ver que os pingos de cera que ficaram pelo caminho haviam se transformado em outras velas e a noite agora era dia claro. Ele encontrou o cavalo fácil, entregou-o ao dono e foi dormir sorrindo, feito um anjo. Mas no dia seguinte, só por desaforo, o homem soltou o cavalo para o menino ter que ir atrás procurar. E porque começasse a geada, ele não conseguiu encontrar. 2 dias de fina neve se seguiram, e só lá pelo terceiro, quando o tempo começou a melhorar, é que o homem chamou seus capangas para irem atrás do menino. Mas, para surpresa de todos, encontraram um negrinho vivo, perfeito e brilhante. Ao seu lado, sua madrinha, Nossa Senhora. E do outro, o cavalo. O menino segurou os pelos do animal, montou e saiu cavalgando para ser feliz para sempre. Até hoje dizem que quando sopra a viração, que é um ventinho que abana os pampas lá no sul do Brasil, é negrinho que passa brincando com seu cavalo. Dizem também que quando se perde alguma coisa, é só acender uma vela e rezar que ele ajuda a encontrar. E se pode rezar cantando. Negrinho do pastoreio, acendo essa vela pra ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Negrinho do pastoreio, traz a mim o meu rincão, que eu te acendo essa velinha, nela está meu coração. Eu te acendo essa velinha, nela está meu coração.